A geada chegou como chega uma notícia ruim, sem bater na porta. Ninguém no Vale do Capão Fundo lembrava de um frio daqueles. Os antigos diziam que já tinha nevado ali, sim, uma vez ou duas por década. Um pó branco que derretia antes do meio-dia e virava assunto de conversa de bar por meses. Mas aquela noite de julho, era outra coisa. O termômetro do posto de saúde, que ninguém olhava havia anos, foi parar nos jornais da capital porque marcou 6 graus negativos e o vento descia da serra como se tivesse pressa de machucar alguém. Na propriedade dos Bittencourt, a última antes da mata fechada começar, a luz tinha caído desde as 7 da noite. Não era a primeira vez. A cooperativa de energia vivia prometendo trocar os postes daquele trecho. Mas dessa vez, o frio não deu trégua, enquanto o pessoal da manutenção não conseguia chegar, e a estrada de chão estava dura como pedra, coberta por uma crosta fina de gelo que estalava sob as botas. Duda tinha 8 anos e um cobertor grosso demais para o tamanho dela, que a mãe enrolava em volta do corpo toda noite, como quem embrulha um presente frágil. Ela dormia entre o pai e a mãe, os 3 apertados na cama de casal, porque a casa de madeira suava frio por todas as frestas, e o jeito era virar bicho, formar um montinho de calor debaixo das cobertas. Era uma vida simples, do tipo que não sai em jornal, mas que enche uma criança até a borda. O pai que prometia, todo domingo, ensinar ela a laçar bezerro ano que vem, quando você crescer mais um tico, e nunca ensinava, porque sempre achava que faltava um tico ainda. A mãe que fazia questão de contar história antes de dormir, mesmo quando Duda já sabia ler sozinha, porque história contada tem outro gosto. Às tardes de sábado, ajudando a recolher ovo no galinheiro, brincando de adivinhar qual galinha ia botar primeiro. Era pouco para quem olhava de fora. Para Duda, era o mundo inteiro. Naquela noite, antes do frio ficar sério de verdade, os 3 ainda riram um bocado. O pai fez graça imitando o vizinho, seu Osvaldo reclamando do frio, que nem inverno de gringo. E a mãe quase engasgou de tanto rir enquanto servia a sopa. Duda lembraria depois por anos que a última coisa que ouviu da mãe antes de todos se deitarem foi um comentário bobo sobre o gato do vizinho ter fugido de casa por causa do frio. Esperto o bichano, sabe se cuidar melhor que nós. Dito rindo, sem imaginar peso nenhum naquelas palavras. Foi o pai que teve a ideia do braseiro. Só essa noite, disse ele arrastando o tambor de metal enferrujado para dentro do quarto, o mesmo que usavam para queimar folha seca no quintal. Amanhã o Valdir resolve a energia e a gente nem lembra desse frio. A mãe reclamou. Claro que reclamou. Disse que fumaça de carvão dentro de casa fechada não era coisa que se fizesse, que o avô dela tinha uma história triste sobre isso. Mas o vento uivava lá fora, feito bicho preso, e Duda estava com os lábios roxos, e no fim, o medo do frio foi maior que o medo da fumaça. Fecharam a janela, fecharam a porta. O braseiro ficou ardendo baixinho num canto do quarto, uma brasa vermelha respirando no escuro, e por 1 hora, talvez 2, foi a coisa mais parecida com paz que aquela casa sentiu a noite inteira. Duda não soube dizer depois em que momento a dor de cabeça virou sono. E o sono virou aquele peso enorme, doce e errado, que aprendeu contra o colchão como se alguém tivesse sentado em cima do seu peito. Ela acordou tossindo, horas depois, com o corpo entorpecido e a boca seca, e o quarto cheirava a metal quente e a cinza molhada. A brasa do tambor tinha morrido, só restava um brilho fraco, quase nenhum, como um olho se fechando. "Mãe!" ela chamou, e a própria voz saiu estranha, grossa. "Mãe, tô enjoada." Ninguém respondeu. Ela sacudiu o ombro do pai, depois o da mãe. As mãos deles estavam frias de um jeito que não era o frio da casa. Era outro frio, um frio de dentro, e havia alguma coisa na quietude dos 2 peitos que a menina de 8 anos não tinha nome para descrever, mas sentiu no estômago como quem cai de um lugar alto.
Ela gritou. Gritou até a garganta doer. Sacudiu os dois, tentou o telefone que não tinha linha havia meses, porque ninguém consertava o poste. E por fim, sem saber o que mais fazer, sem ninguém para chamar, com o corpo ainda tonto do ar ruim que respirara a noite inteira, Duda vestiu o casaco mais grosso que achou, calçou as botas de borracha do pai, grandes demais, batendo contra as canelas a cada passo, e saiu correndo para a estrada, para buscar ajuda, para qualquer coisa que não fosse aquele quarto e aquele silêncio enorme. Só que a estrada, coberta de gelo, escura como breu, não parecia mais a mesma estrada de sempre. E o medo, quando é grande o bastante, não escolhe direção. Ela correu, errou o caminho na primeira curva, e foi assim, com o coração batendo mais rápido que os próprios pés, que Eduarda Bittencourt entrou sozinha na mata de araucárias que cobria o morro atrás de casa, numa das noites mais frias que o sul do Brasil já registrou. A mata, à noite, era um lugar diferente do que era de dia. De dia, Duda conhecia cada trilha, cada pedra com musgo bom para escorregar, cada pinheiro do Paraná onde os pinhões caíam maduros em abril. De noite, coberta por aquela geada rara, a mata virou um desenho que ela nunca tinha visto. Os galhos pretos contra um céu cor de chumbo, o silêncio abafado pela neve fina que começou a cair. Não muita, só o suficiente para embranquecer as folhas caídas e fazer cada passo soar como um sussurro. Ela chorou até parar de sentir o rosto. Chamou pelos pais, embora já soubesse, no fundo de um jeito que ainda não tinha palavras, que eles não iam responder nunca mais. Andou sem direção, subindo quando devia descer, até que as pernas cansaram e o frio começou a fazer aquilo que o frio faz. Primeiro dói, depois queima, depois, pior que tudo, para de doer. Foi numa dessas subidas cegas que o cheiro chegou até ela. Não era cheiro de mata molhada, nem de pinho, nem de terra gelada. Era outra coisa. Metálico, quente, errado no meio de tanto frio, o tipo de cheiro que o corpo reconhece antes da cabeça entender por quê. Duda o seguiu sem querer, tropeçando entre samambaias congeladas, e foi assim que encontrou a carcaça. Era um cervo, ou tinha sido. O que sobrou estava espalhado numa clareira pequena, a neve em volta manchada de um vermelho escuro que já começava a enrijecer com o frio, vapor ainda subindo fraco de dentro do corpo aberto. As marcas na carne não eram de faca, nem de dente pequeno de raposa ou de gato do mato. Eram fundas largas, rasgadas com uma força que Duda nunca tinha visto, nem no matadouro da fazenda do tio, onde ao menos havia ordem, uma faca, uma intenção limpa. Aquilo tinha sido feito com raiva, ou com fome, ou com as duas coisas. Ela recuou um passo, depois outro, a mão na boca para não deixar o grito sair. E foi só então, com o coração já martelando, que ouviu, de algum lugar atrás dela, entre as árvores mais escuras, um estalo de galho seco, cedendo sob um peso grande demais para ser vento. Duda não olhou para trás para confirmar. Correu. O que a perseguia não corria como bicho apressado, corria como quem já sabe que vai alcançar. Ela ouvia atrás de si, mais perto a cada segundo, por mais rápido que corresse. O barulho pesado de patas afundando na neve fina, o bufar quente de uma respiração que não era de gente nem de cão, um som gutural que ora parecia rosnado, ora parecia, de um jeito que gelava mais que o próprio frio, uma risada rouca e errada. Os galhos baixos chicoteavam o rosto dela. Uma raiz a derrubou de bruços na neve, e por um instante, só um instante, mas comprido o bastante para doer, ela sentiu o peso de uma sombra enorme passar bem por cima, tão perto que o vento do movimento chegou a levantar os cabelos dela. Ela rolou de lado antes que a garra descesse. A garra que buscava as costas dela cravou fundo na terra congelada, arrancando um pedaço de raiz e barro como se fosse papel molhado, a menos de um palmo do ombro dela. Duda gritou.
Gritou de um jeito que nunca tinha gritado antes. Um som que não parecia dela e se arrastou, se levantou, correu de novo, sem direção agora, só correndo, o instinto mais velho que qualquer pensamento, gritando: foge, foge, foge. Atrás dela, o rosnado engrossou. Ganhou um tom mais fundo, quase satisfeito, do jeito de um bicho que sabe que a presa está cansando. Foi o galpão que a salvou, ou que ela achou no desespero que ia salvar. Ela avistou a construção velha entre os troncos, as paredes de tábua cinza, o telhado de zinco tomado de ferrugem, escorrendo em veias marrom avermelhadas pela lateral, como se o prédio inteiro estivesse sangrando devagar havia 30 anos. E correu na direção dele com o que sobrava de força nas pernas, tropeçou na porta pendurada numa dobradiça só e se jogou para dentro, rolando entre sacos de estopa mofados e o que sobrou de uma velha prensa de erva mate. Ela mal teve tempo de se encolher num canto antes que a porta se arrancasse de vez da última dobradiça e a coisa entrasse. Dentro do galpão, sem a distância da mata entre os dois, o lobisomem parecia ainda maior. Ele preenchia quase todo o vão da porta, os ombros roçando as tábuas de cada lado, o pelo escuro molhado de suor e de sangue. Sangue do cervo, sangue que pingava do focinho comprido e escorria por entre os dentes expostos, longos, amarelados. Um fio de saliva balançando junto com cada respiração pesada. Os olhos, amarelos, doentios, brilhavam na escuridão do galpão como duas brasas presas dentro de um crânio. E não havia neles nada gentil, nada que se parecesse com hesitação. Ele avançou, devagar, porque já não precisava de pressa. Duda estava encurralada entre a parede e a prensa velha, sem saída, o corpo pequeno tremendo tão forte que os dentes batiam sozinhos. A criatura baixou a cabeça enorme, até quase à altura da dela, cheirando o ar entre os dois com um ronco grave que sacudiu o peito da menina mais do que os ouvidos e abriu as mandíbulas devagar. Devagar o bastante para Duda ver cada dente, sentir o bafo quente cheio de ferro batendo no rosto dela. Ela não conseguiu gritar. A voz tinha morrido em algum ponto da corrida. Só conseguiu fazer a única coisa que o corpo ainda obedecia: encolher-se ainda mais, os braços cobrindo a cabeça, e chorar. Um choro pequeno, sem força, do tipo que uma criança solta quando já entendeu no fundo que não tem mais nada a fazer além de esperar. Por favor, ela sussurrou a voz quebrada, nem sabendo direito para quem estava pedindo. Por favor, não. Eu quero minha mãe. E foi isso. Não a súplica em si, mas o jeito exato como o corpo pequeno se fechou, o jeito como os ombros tremeram, o cheiro de medo puro se misturando ao cheiro de choro de criança no ar gelado, que fez a fera parar. Parou com a boca a centímetros do rosto de Duda. Parou com um músculo tremendo, todo o corpo enorme travado no meio do movimento, como se algo mais forte que a fome tivesse enfiado a mão dentro do peito dele e apertado. Porque havia sido assim, também, da última vez. Uma menina pequena, encolhida, chorando por trás dos braços finos. Só que aquela menina tinha um nome que ele lembrava mesmo quando não lembrava mais de quase nada. E aquela menina não tinha sobrevivido à noite em que ele deixou de ser homem pela primeira vez, sem entender o próprio corpo, sem entender a própria fome, numa cabana não muito diferente daquele galpão, há mais invernos do que ele conseguia contar. O lobisomem recuou, como se tivesse sido queimado. Cambaleou para trás, batendo o próprio corpo contra a parede de tábua com um baque que fez poeira e ferrugem descerem do telhado e soltou um som que não era rosnado nem uivo. Era mais parecido com um gemido, grave, rasgado, o som de alguma coisa enorme sendo partida ao meio por dentro. E então, no meio daquele gemido, saiu uma coisa que não devia sair de um focinho daquele tamanho, uma palavra. Pouca, arrastada, quebrada ao meio, como se cada sílaba custasse um osso, mas uma palavra de verdade, formada por uma língua que um dia tinha sido humana. Filha. Duda congelou. Não pelo medo de antes.
Outro tipo de choque, o de ouvir uma voz de gente saindo de dentro de um monstro, embrulhada em rosnado, mas inconfundivelmente uma voz. Não. Ele se engasgou de novo, a voz descendo e voltando a subir, alternando entre o grave de fera e um timbre mais fino, mais dolorido, mais de homem. Não outra vez. Não de novo. Ele bateu a própria cabeça contra a viga de madeira uma vez, duas, como se pudesse expulsar à força a lembrança e a fome ao mesmo tempo, as garras arranhando fundo o próprio antebraço num gesto que parecia mais punição do que acidente. Duda, ainda encolhida, ainda sem entender por que continuava viva, viu aquilo tudo através dos dedos trêmulos. O monstro que ia matá-la se debatendo contra si mesmo num canto do galpão, chamando por um nome que não era o dela, gritando Filha. para um fantasma que só ele conseguia ver, como se estivesse lutando contra uma segunda fera, invisível, que tinha o rosto de alguém que ele tinha perdido. Levou um tempo longo, contado em respirações trêmulas, até ele se aquietar. Ficou ali, encolhido contra a parede, os ombros enormes subindo e descendo devagar, a cabeça baixa, evitando, Duda notou, mesmo apavorada, evitando olhar direto para ela, do jeito que alguém evita olhar para algo que fez, ou quase fez, de errado demais para encarar. Nenhum dos dois se moveu pelo resto daquela noite. Ela, encolhida no canto oposto, sem fechar os olhos nem um segundo. Ele, imóvel contra a parede, o rosnado baixo nunca sumindo de todo. Um lembrete constante de que a trégua era frágil e podia quebrar a qualquer respiração errada. O dia amanheceu cinzento, sem sol de verdade. Só uma claridade suja filtrando pelas frestas do zinco. Duda tinha dormido contra a própria vontade por puro esgotamento. O tipo de sono que vem depois do medo gastar todo o corpo. Acordou de um pulo ao sentir o chão tremer de leve. E por um segundo achou que ele tinha voltado a se mover contra ela. Não era isso. Ele só tinha se levantado, cambaleante, e ido até o canto mais afastado do galpão, onde ficou de costas para ela o resto da manhã, o corpo rígido, como quem se obriga a manter distância de alguma coisa perigosa demais para confiar em si mesmo perto dela. Você não vai... Duda começou, a voz ainda embargada de choro seco, e parou, sem saber nem ela mesma o que estava perguntando. Ele não respondeu. Só um resmungo baixo, cortado pela metade, como se tivesse começado a fazer um som e desistido no meio. Foi assim nos 2 primeiros dias. Distância. Ele caçava fora. Duda ouvia longe os sons feios de outra caçada e tentava não pensar demais no que aquilo significava. E voltava com o focinho ainda sujo, evitando o canto dela do galpão, como se tivesse vergonha do próprio apetite. Ela, por sua vez, aprendeu rápido a não fazer movimentos bruscos, a não chorar alto demais, porque uma vez, no segundo dia, um soluço mais forte a fez notar os ombros dele se retesarem inteiros, as orelhas achatarem, um rosnado subindo antes dele conseguir se conter e se afastar ainda mais para o fundo do galpão. Foi só na 3ª noite, com o frio lá fora recrudescendo de um jeito que ameaçava as 2 vidas por igual, que a distância começou, devagar, a se romper. Não porque o perigo tivesse ido embora, mas porque nenhum dos dois tinha mais escolha. O frio apertou tanto que Duda começou a tremer sem conseguir parar, os lábios roxeando de novo do mesmo jeito que tinham roxeado na noite em que os pais morreram, e foi esse detalhe, o roxo dos lábios, tão parecido com outro roxo de lábios que ele lembrava de outra vida, que fez o lobisomem, enfim, se aproximar. Não veio manso. Veio hesitante, testando cada passo, parando várias vezes no meio do caminho, como quem luta contra o próprio corpo, até se deitar rígido, a uma distância ainda cautelosa dela, perto o bastante para o calor alcançar, longe o bastante para não tocar. Você tá com medo de mim, Duda sussurrou, surpresa consigo mesma por notar aquilo primeiro que o próprio medo dela. Ou de você. Ele não respondeu, claro, mas o resmungo grave que soltou dessa vez
não era de aviso. Era outra coisa. Cansado, pesado, quase uma confissão sem palavras. Levou mais um dia inteiro até ela ousar tocar. Um dia de silêncios longos, de olhares que se cruzavam e desviavam rápido, de Duda aprendendo aos poucos a ler as orelhas dele, a tensão dos ombros, o jeito como a cauda batia baixo e nervosa quando algum barulho lá fora, o vento forte demais, um estalo de galho, o deixava alerta de novo, pronto para reagir. "E se eu te chamar de alguma coisa?" ela disse baixinho, numa das poucas vezes que ele deixou o olhar dela descansar mais tempo no dele. "Você promete não me morder?" Foi a primeira piada que ela ousou fazer desde a perseguição. E saiu mais tremida que engraçada, o tipo de riso nervoso que a gente solta quando o corpo precisa de um jeito de não chorar de novo. Ele não riu. Bichos não riem, mas baixou a cabeça devagar, um gesto tão pequeno que quase passou despercebido, e Duda decidiu, com a teimosia que só uma criança tem, que aquilo contava como promessa. "Chico", ela falou, escolhendo o nome do jeito que se escolhe uma âncora, alguma coisa pequena para segurar no meio de tanta coisa grande demais. "Não sei porquê, mas parece seu nome." O rosnado dele, dessa vez, foi curto, quase incrédulo, só quase. Parecido com o resmungo entediado de alguém que acha graça e não quer admitir. Foi assim, entre silêncios e cuidado, que os dois aprenderam, aos poucos, a existir na mesma escuridão, sem que o medo de Duda ou a fome dele decidissem tudo sozinhos. Ele nunca voltou a deitar a cabeça no colo dela como se fosse um cão manso. Isso, ela entendeu sem que ninguém precisasse explicar. Não ia acontecer. E talvez fosse melhor assim, porque o que havia entre os dois não era domesticação, era outra coisa, mais frágil e mais estranha. Uma trégua entre duas criaturas feridas demais para se machucarem de novo. Uma tarde, faminta, ela dividiu com ele um pedaço de broa de milho dura como pedra, achada atrás da prensa velha, e viu, com um misto de riso nervoso e alívio genuíno, o focinho dele se contorcer numa careta de nojo tão humana que ela quase esqueceu, por um segundo, do sangue que tinha visto pingar daqueles mesmos dentes 3 noites antes. "Nem lobisomem gosta de broa velha", ela murmurou. E o riso que soltou dessa vez, curto e fraco, foi o primeiro que não veio acompanhado de vontade de chorar. Mas mesmo nesses momentos pequenos, o perigo nunca foi embora de vez. Duda aprendeu a dormir de um olho aberto. Aprendeu que existia uma linha, invisível, que os dois não cruzavam. Ela nunca chegava perto demais quando ele voltava de caçar, ainda com o cheiro de sangue fresco grudado no pelo. Ele nunca deixava nenhuma vez que a fome voltasse a olhar para ela do mesmo jeito que tinha olhado naquela primeira noite. Era um equilíbrio tenso, mantido por fio, e os dois sabiam, sem precisar dizer, que bastava um erro para tudo desabar. Foi só na 4ª madrugada, exausta e mais confiante do que devia, talvez, que Duda ousou tocar de leve o flanco dele, onde o pelo se abria em 3 cicatrizes antigas, fundas, paralelas, marca de ferro ou de bala. Ela não soube dizer. "Alguém te machucou também", ela falou, mais afirmação que pergunta. Ele não se afastou dessa vez. Só ficou rígido um instante e depois, devagar, soltou o ar que parecia estar segurando havia dias. Havia anos, talvez. "A gente perdeu gente parecido, então", ela sussurrou, lembrando da carcaça na clareira, da fúria daquela primeira noite, e entendendo com um tipo de tristeza que não cabia direito numa criança de 8 anos, que a violência dele não tinha nascido do nada. "É por isso que você quase... e não conseguiu." Ele ficou quieto tanto tempo que Duda achou que a conversa tinha morrido ali. Mas então, num fio de voz tão baixo que ela quase não pegou, ele falou de novo. A mesma voz rachada de homem por trás do rosnado, cada palavra custando caro. "Ela tinha seu tamanho, sua idade." Foi só isso. 3 frases curtas, arrastadas, como se cada som fosse uma pedra sendo empurrada morro acima.
Mas foi o suficiente para Duda entender, com uma clareza que doeu, que ele não estava apenas guardando uma dor antiga. Estava ali, naquele instante, olhando para ela e vendo ao mesmo tempo a filha que não conseguiu salvar. Eu sinto muito, ela sussurrou, e dessa vez foi ela quem se aproximou, encostando de leve a testa no focinho dele. Eu não vou embora com raiva de você, prometo. Ele não confirmou nada além disso. Mas o silêncio que veio depois pesou diferente. Não como ameaça, mas como alguém finalmente sendo perdoado por algo que nunca tinha tido coragem de perdoar em si mesmo. E foi assim que ficaram os dois. O frio lá fora, continuando a cair mansamente sobre a mata de araucárias, cobrindo os rastros de tudo, inclusive, sem que nenhum dos dois soubesse ainda, os rastros de homens que já vinham subindo o morro havia 2 noites, seguindo o cheiro de sangue de cervo, pegadas de bota de criança na neve, cachorros de faro puxando coleira, espingardas balançando nos ombros. O barulho que acordou os dois, na madrugada do 5º dia, não foi vento. Foram vozes, distantes ainda, abafadas pela mata, mas vozes de gente de verdade. E o latido agudo, ansioso, de cães farejando um rastro fresco. Chico ficou de pé num salto só, o corpo inteiro voltando, num instante a ser a fera da primeira noite. Orelhas achatadas, os lábios se erguendo sobre presas enormes num rosnado baixo, contínuo, os músculos das costas ondulando sob o pelo como cordas se retesando. Chico! Ela sussurrou, se levantando também, o coração disparado. O que foi? Pela primeira frincha da porta torta ela viu lanternas cortando o cinza da madrugada, um bom número delas, subindo o morro em linha, e à frente, 2 cães puxando forte pelas coleiras, o focinho colado no chão coberto de neve fina. É gente procurando, ela falou, e por um segundo o alívio quase a derrubou de joelhos. Gente, ajuda. Talvez notícia dos pais, talvez um milagre, talvez só um abraço quente de alguém adulto que soubesse o que fazer. Chico, é gente procurando por mim? Mas o rosnado dele não parou, e foi só quando ela olhou de novo pela fresta, prestando atenção de verdade, que ela viu as espingardas. Alguém gritou lá fora, uma voz de homem, grave e apressada. Rastro fresco aqui, ó. Tem rastro de bicho grande junto com o da guria. E outra voz, mais longe, respondeu num tom que gelou Duda mais que qualquer nevasca. Então é ele. É o bicho que andou matando gado lá embaixo. Peguem os cachorros mais perto. Vamos cercar o galpão. Duda entendeu num golpe só o tamanho do erro que estava prestes a acontecer. Aquelas pessoas não vinham para salvar os dois. Vinham para caçar Chico. E ela, sem querer, tinha guiado o caminho até ele. Não, ela sussurrou, virando para ele, os olhos já cheios d'água. Não, eles não entendem. Eles acham que você... Chico rosnou mais uma vez, mais alto agora, e com o focinho empurrou Duda com força para trás da prensa velha de erva mate, escondendo o corpo pequeno dela atrás do metal enferrujado. O gesto foi tão claro que não precisava de palavra nenhuma. Fica. Não. Ela agarrou o pelo do pescoço dele, tentando puxar, tentando fazer ele entender que não precisava fugir, que ela ia explicar, que ela ia contar para todo mundo que ele tinha parado, que tinha lutado contra a própria fome por ela, que tinha dividido o pouco que tinha sem nunca, depois daquela primeira noite, machucar um fio de cabelo seu. Chico, eu vou falar para eles. Vou contar que você me salvou. Mas as vozes já estavam perto demais. Um facho de lanterna cortou a fresta da porta, iluminando por um segundo o interior do galpão, o suficiente para alguém lá fora gritar, a voz rachando de adrenalina. Tem ele aqui! O bicho tá aqui dentro! E o mundo, que já tinha sido cruel demais com Duda naquela semana, decidiu ser cruel mais uma vez. O que aconteceu nos minutos seguintes ficaria embaralhado na memória de Duda pelo resto da vida. Pedaços nítidos demais, cercados de borrões, do jeito que o medo costuma fazer com as lembranças. Ela lembraria da porta do galpão sendo arrancada da última dobradiça,
da luz das lanternas cortando o breu em feixes brancos e de gritos sobrepostos. Tem uma guria aqui dentro! Cuidado! O bicho tá ali! Não atira! Vai pegar ela também! Misturados ao rosnado de Chico, que tinha se colocado entre ela e a porta, o pelo eriçado, os dentes expostos, cada músculo do corpo tenso como corda de aço, prestes a arrebentar. Um dos cães, o mais nervoso, o mais jovem, sem experiência de caça de verdade, escapou da coleira do dono e avançou latindo feito louco na direção deles, e foi tudo rápido demais depois disso. Chico se virou num movimento só, ergueu a pata dianteira e o cão foi arremessado para longe com um ganido agudo que cortou o ar gelado, batendo contra um tronco e ficando ali, gemendo baixo, ferido mas vivo. Chico tinha medido a força. Duda entenderia depois, quando conseguisse pensar de novo. Podia ter matado o bicho com a mesma facilidade e não matou. Mas os homens não sabiam disso. Só viram um cão voando pelos ares, e o medo, misturado à raiva de meses caçando aquela sombra sem nunca alcançar, fez o que o medo sempre faz. Atira! Alguém gritou, e dessa vez ninguém segurou o braço de ninguém a tempo. O primeiro tiro estourou tão perto que Duda sentiu o zunido passar rente ao próprio ouvido antes de acertar o ombro de Chico, arrancando um uivo de dor que ela sentiu no próprio peito, como se a bala tivesse atravessado ela também. Ele cambaleou, mas não caiu. Girou o corpo enorme, ainda entre ela e as armas, um rosnado agora carregado de dor pura, e por um instante terrível, Duda achou que ele ia finalmente atacar de verdade, ia se lançar contra os homens com tudo que sobrava de força, e que nenhum dos dois ia sair vivo daquele galpão. Parem! Ela gritou, jogando o próprio corpo pequeno na frente dele, os braços abertos, o rosto virado para os canos apontados. Parem de atirar, ele está me protegendo, ele não fez nada. O segundo tiro nunca saiu. Foi o homem mais velho do grupo, o líder da busca, quem se atravessou na frente dos outros, esbarrando canos para cima com o próprio corpo, gritando um só nome, o dela. Baixa a arma. Tem a guria na frente, seu idiota. Baixa. O silêncio que caiu depois foi mais assustador que qualquer tiro. Só o ganido baixo do cão ferido, só a respiração pesada e ferida de Chico atrás dela, só o zunido do próprio sangue nos ouvidos de Duda. E foi nesse silêncio que Chico, ferido, sangrando, com os homens ainda hesitando entre o medo e a confusão do que estavam vendo, ergueu a cabeça enorme para o céu cinzento e soltou um uivo, longo, fundo, rasgado pela dor do ferimento, mas carregando dentro dele alguma coisa que não era raiva. Era despedida. Não, Duda sussurrou, sentindo os braços de um dos homens a agarrarem por trás, tirando ela da linha de perigo, apesar dela chutar e se debater e gritar o nome que tinha dado a ele. Chico, não, você tá machucado, não vai. Ele olhou para ela uma última vez. Sangue escurecendo o pelo do ombro, os olhos amarelos, por um segundo tão claros, tão cheios de dor e de alguma coisa antiga demais para caber num focinho de lobo, que Duda jurou depois, jurou pro resto da vida mesmo quando ninguém acreditou, que viu ali dentro um homem inteiro, machucado 2 vezes na mesma manhã, pelo chumbo e por deixar alguém para trás outra vez. E então ele correu, mancando, deixando um rastro de sangue escuro pingando sobre a neve, correu morro acima, para dentro da mata mais fechada, onde nenhuma lanterna alcançava, sumindo entre os troncos antes que qualquer um conseguisse recarregar. Ninguém o seguiu. Ninguém, depois daquela manhã, encontrou vestígio nenhum dele, nem carcaça, nem covil, nem os rastros que a neve, mansa, tratou de cobrir devagar como quem guarda segredo. E Duda, envolta afinal num cobertor de verdade, aquecida por mãos humanas que tremiam quase tanto quanto ela, chorou, não só de alívio por estar salva, mas por um tipo de dor que ela ainda não tinha idade para explicar direito. A dor de ter sido salva por alguém que ela nunca mais teria certeza se continuava vivo.
Os jornais da região deram a notícia por semanas. Menina é encontrada com vida após 5 dias na mata durante a pior geada em décadas. Ninguém, claro, deu muito crédito à parte da história em que ela insistia, olhos sérios, que tinha sido protegida por um lobisomem chamado Chico, que levou um tiro no ombro por causa dela. Diziam que era o choque. Diziam que era imaginação de criança tentando dar sentido a uma tragédia grande demais para caber na cabeça dela. Duda foi morar com a tia, num vilarejo mais abaixo na serra, onde o inverno era frio, mas nunca mais tanto quanto naquele ano. Nos primeiros meses, mal dormia. Acordava de madrugada, achando que ainda estava no galpão, o corpo procurando por instinto o calor enorme que costumava se enrolar ao redor dela. A tia, sem entender direito, botava mais um cobertor. Nunca era o cobertor que faltava. Na escola nova, quando os coleguinhas perguntavam como tinha sobrevivido sozinha na mata por 5 dias, ela contava a verdade, sem enfeite nem mentira, e via nos rostos deles aquela mistura de pena e descrença que ela aprenderia, com o tempo, a não discutir mais. Um professor mais paciente, anos depois, chegou a sugerir que talvez ela tivesse processado o trauma daquele jeito, criando uma figura protetora. E Duda, já bem mais velha, apenas sorriu e concordou, porque tinha aprendido que algumas verdades a gente guarda para si e pronto, sem precisar convencer ninguém. Cresceu, virou moça. Virou com o tempo uma mulher que trabalhava com os próprios animais numa pequena propriedade, sempre com um jeito estranho e gentil de tratar bicho grande. Cavalo bravo, cachorro assustado, o tipo de bicho que todo mundo dizia que não tinha jeito. Os vizinhos comentavam, meio de brincadeira, meio de admiração, que Eduarda parecia entender os bichos de um jeito que ninguém mais entendia, que era capaz de acalmar um animal arisco só com o olhar, sem gritar, sem forçar, só esperando, paciente, do jeito que alguém uma vez esperou por ela, mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo com todo motivo para não esperar. Nos primeiros meses, a pergunta que mais doía não era se Chico existia. Disso, ela nunca duvidou, nem por um segundo. Era se o tiro daquela manhã tinha sido o último capítulo dele. Ela imaginava, em noites ruins, o corpo enorme caído em algum canto esquecido da mata, sozinho, sem ninguém para velar. Era um pensamento que ela nunca contava para ninguém, nem para a tia, nem depois, já adulta, para os poucos que sabiam da história inteira, porque doía demais para virar palavra. E todo mês de julho, quando o frio apertava de verdade e às vezes raro, muito raro, a neve fina voltava a cobrir os pinheiros da serra. Duda caminhava até a linha onde o pasto encontrava a mata fechada. Nunca entrava, sempre respeitava aquela fronteira invisível e deixava ali, sobre uma pedra lisa, um pedaço de broa de milho fresquinha, quentinha, bem diferente daquela dura de anos atrás. Na primeira vez que fez isso, ainda menina, morando na casa da tia, havia poucos meses, ela viu, ou achou que viu, porque ninguém mais acreditava nela para confirmar, um vulto grande parado entre os troncos mais escuros da mata, longe o bastante para ser só sombra, perto o bastante para o coração dela disparar de um jeito que não era mais medo. Ficou ali um instante, os dois se olhando através da distância, e depois sumiu entre as árvores sem se aproximar. Não comeu a broa naquele dia. Mas na manhã seguinte, o pedaço tinha sumido da pedra, e Duda voltou para casa com uma certeza silenciosa que carregou pelos anos seguintes. Ele continuava vivo, continuava por perto, só não estava pronto, talvez nunca estivesse, para se deixar ver de perto de novo. Foi assim à distância, por anos, um vulto entre as árvores em algumas visitas, ausência total em outras. Duda cresceu esperando sem cobrar, aprendendo a tratar aquela espera como parte da própria vida, do mesmo jeito que aprendeu a tratar a lembrança dos pais, com carinho, sem pressa de fechar a ferida.
Foi só num julho já adulta. O cabelo comprido que a mãe nunca chegou a trançar, as mãos calejadas do trabalho com os próprios animais, que ele finalmente se aproximou de verdade. Duda tinha acabado de colocar a broa sobre a pedra lisa, o gesto já automático depois de tantos invernos, quando ouviu atrás de si o mesmo estalo de galho cedendo sob um peso grande demais para ser vento. Só que dessa vez o som não gelou o sangue dela. Só acelerou o coração de um jeito diferente, quase esperançoso. Ela não se virou de imediato. Ficou ali, de costas, o peito subindo e descendo rápido, até sentir o bafo quente familiar chegar bem perto da nuca e uma respiração pesada, rouca, que ela reconheceria em qualquer mata do mundo. Quando finalmente se virou, viu Chico, mais grisalho agora nas bordas do pelo escuro, uma cicatriz nova e funda, marcando o ombro onde a bala tinha entrado tantos anos antes. Os olhos amarelos um pouco mais fundos, mais cansados, mas ainda os mesmos. Ele não avançou como fera, nem recuou como quem tem vergonha. Apenas abaixou a cabeça enorme até a pedra, cheirou a broa por um instante comprido e comeu ali, na frente dela, devagar, sem pressa nenhuma. O gesto mais simples do mundo, carregando o peso de tudo que os dois tinham sobrevivido juntos. "Você demorou", Duda disse, a voz embargada, um sorriso tremendo tentando se formar. "Fiquei deixando broa para você o inverno inteiro, sabia?" Ele ergueu a cabeça mastigando devagar e soltou aquele resmungo grave e rouco que ela nunca tinha esquecido. E junto dele, baixinho, quase perdido no vento frio da serra, uma palavra só, arrastada, mas clara o bastante para ela ouvir. "Filha." Não era o nome dela. Duda sabia disso, entendia o peso todo daquela palavra, o fantasma que ela ainda carregava para ele. Mas também sabia, com uma certeza que não precisava de explicação, que não era mais só sobre o fantasma, era sobre ela também, agora. O jeito como duas pessoas que perderam família demais tinha, sem planejar, virado família uma da outra. Ela chorou ali, de pé, no meio do pasto gelado, sem vergonha nenhuma, e Chico ficou até o fim, até o sol baixo da tarde começar a sumir atrás da serra, antes de recuar devagar de volta para dentro da mata. Não fugindo dessa vez, só voltando para casa, do jeito que quem tem para onde voltar sempre volta. Nunca soube de verdade o que ele era, ou tinha sido, ou continuava sendo lá no fundo da mata que guardava tantos segredos quanto o sangue de Araucária. Mas naquele julho, e em muitos outros que vieram depois, ele voltou. Sempre em julho, sempre nos dias mais frios, sempre comendo a broa devagar, enquanto ela ficava por perto, um pouco mais de distância desfeita a cada visita. E isso, para Duda, sempre foi o bastante.